explicar o porquê. Aqui, assim, de companheiro do Flamengo, quem assim no dia a dia nos treinos, você fala, pô, esse cara é craque. Ah, pô, o Arrasca, né? Arrasca, né? O Arrasca, tanto é que eu tava brincando com ele ontem, foi? Brincando como é que ele deu aquele passe esquerda, cara. Falei, cara, como é que tu tava meio esticada e ele conseguiu levantar e o zagueiro... Falei, caraca, chama ele de qualidade, caraca, que qualidade. Aí, ele pra mim é o diferenciado, né? Fica mais fácil se adaptar com um companheiro desse, Pô, assim, né? só dá bola pra ele. Você ajuda bastante também, ele com certeza. E, cara, você também teve grandes técnicos na carreira e você, né, tá encaminhando, né, pro pós-carreira ali. Vai saber, não sei ainda, cara. Mas, assim, o que você pegou, assim, absorveu dos seus treinadores ao longo da sua carreira, assim? Se pudesse falar um pouquinho de cada um, assim, né, dos principais, assim, que mais te marcaram, assim. Cara, todos eles acabam marcando, né? De uma maneira ou de outra. Falar do mais, acredito que é difícil pegar um, mas aprendi a importância da gestão dos jogadores, não só da importância tática, né? Porque às vezes a gente foca muito na parte tática, na parte tática, na parte tática, mas a importância de como você gere o grupo, como você gere pessoas, que é muito difícil, a importância... Eu tentei vir aprendendo, né, tento vir aprendendo nesse tempo todo. E, pô, pra mim a gestão do grupo do Tuchel, a gestão do grupo do Mancini, pra mim foi os que mais apareceram, assim. Aí depois vem os outros, obviamente, com a questão tática de campo, entendimento de futebol, mas nessa questão de grupo, de pessoas mesmo, pra mim os dois foram os que mais me marcaram, assim. E você adquiriu, ao longo da sua vida, 3 culturas assim mais fortes, obviamente brasileira, italiana e inglesa também, né? Também. Dentro de casa, assim, como é que você administra essas 3 culturas para os seus filhos? Mistura tudo, né? Mistura tudo, tenta pegar o melhor de cada um e vai implementando na família ali, mas em casa a gente fala mais inglês, porque minha esposa é britânica, as crianças nasceram lá, aí agora estão tentando aprender português, já estão desenrolando, então... Mas também já aprende já a dar um jeitinho brasileiro e estão gostando bastante da culinária do Brasil também. Então, da culinária da Itália nem precisa falar que é maravilhosa também, então eles gostam também. Então a gente vai, né, pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, é uma misturança. Agora, nesse processo aí da adaptação ao Flamengo, que está sendo rápida, ótima, seu pai já virou casaca? Já. Ele já virou casaca na hora. Tá nem aí, coloca a camisa do Flamengo e vai embora e fala, eu sou Flamengo agora. Cara, última pergunta. O que você falaria para o Jorginho de 13 anos quando... Agora, se você reencontrasse esse Jorginho, o que você falaria para ele? Vou te falar que teve um período ali da juventude, como todo jovem tem, que você meio que talvez pode se perder um pouquinho, né? Principalmente na questão da humildade, de como você vê as coisas, de como você trabalha. Então, a única coisa que eu falaria era para trabalhar do jeito que sempre trabalhou, acreditar do jeito que acreditou e não se perder nem um pouquinho nesse caminho. Porque a linha ela é muito, muito sutil, né? Para você ir pro lado errado e depois não conquistar o que você possa merecer, a linha é muito pequenininha. Uhum. Só uma... qual a tua cidade predileta lá na Itália? Assim... cara, aí tu vai me ferrar, velho. Mas assim, tem um lugar que você fica mais? Quando você... Não tem um lugar que eu fico mais, porque eu não tenho casa na Itália, né? Entendi. Mas... Nápoles, entre Nápoles, Verona, Milão, eu fico mais nessas 3 cidades, assim. Tá, então vou botar ali, Nápoles, vamos lá. Tá. O que você prefere? Pudesse escolher uma ainda, o que você prefere? Nápoles, Londres
Rio de Janeiro ou Imbituba? Pô, isso que eu ia lascar, bicho. Eu não vou responder isso aí nem que tu me pague, bicho. Não tem como eu responder isso, cara. Como que eu vou responder isso, ó? Te responder assim. Um pouquinho cada uma, cara. Porque todas elas têm algo de sensacional que você vai viver, entendeu? Imbituba, tranquilidade, o paraíso pra você recarregar as energias, sensacional. Família, amigos lá. Aí você vai pra Nápoles. Você vai naquela loucura lá, sensacional a energia daquela cidade, a comida maravilhosa. Aí você vai para Londres, pô, Londres é outro mundo de oportunidades, que você tem tudo que você quiser. Então, Londres é uma cidade maravilhosa também. E aí Rio de Janeiro não precisa dar explicação, né? Precisa dar explicação no Rio de Janeiro? Não precisa, né? Então aí você quer que eu escolha uma? Aí você tá de sacanagem comigo. O povo, eu nunca fui pra Nápoles, mas eu imagino que o povo carioca é meio parecido com o napolitano. Cara, eles falam que Nápoles é o Rio de Janeiro na Itália. É, né? É bem parecido. Eu tenho essa visão. Bem parecido. Bom, cara, você é muito conhecido por ser um exímio batedor de pênalti. Vou te fazer aquela... Já pula essa pergunta aí. Ó, não vou falar sobre. Tô brincando. Não, eu vou começar aqui com o futebol brasileiro aqui. Esse jogador aqui que me passaram, você estava na Europa, não sei se você acompanhou muito bem a carreira dele, mas ele ficou conhecido por ser um bom batedor de pênalti. Jorginho ou Henrique Dourado, o ceifador? Cara, Cara, ele bate bem, hein? Batia bem pênalti. Cara, eu vou te falar que eu acredito que a percentual de erro dele seja mais baixa que a minha, então eu vou escolher ele. Ele errou menos que eu. Jorginho ou Gabigol? Boa pergunta também, hein? Ultimamente acho que ele errou mais que eu, então eu vou ficar comigo. Jorginho ou Neymar? Pegou só os que bate mal, né? A produção passou aqui, ó. Tô indo na percentual de erro agora, tô indo na estatística. Acho que Neymar. Bom, e os outros dois que botaram já sabem quem botaram aqui, né? Aí você escolhe qual que você quer responder primeiro, o Messi ou o CR7. Ai, cara. Falando só de pênalti. É. Acho que melhor que o CR7. Mas o Messi é Messi, não tem como. É. Já não sei mais a percentual, mas pra mim... Você tem seus segredos, você não vai contar. Quando você parar, você vai contar exatamente tudo, mas é estudo, é talento, é a mistura de estudo com talento, acho que observação. Eu acho que é uma mistura de tudo aí. Tem bastante treinamento também. Aí agora o último ping-pong aqui, pelo que a gente conversou aqui, cara, eu já sei que eu acho que tu vai mais pro outro lado, que é o duelo culinário do Brasil e Itália. Eu acho que tu é mais fã da culinária italiana. Não, aí talvez se engane. Ó, botaram aqui, não sei se... Vamos lá. Arroz e feijão ou macarrão? Pô, mas daí depende de qual macarrão. Porque arroz e feijão é arroz e feijão, o macarrão é qual macarrão? É, verdade. Então, se é só macarrão assim, em geral, eu vou no arroz e feijão. Eu como mais arroz e feijão todo dia, se é pra escolher, eu vou no arroz e feijão. Certo. Pão de queijo ou focaccia? Pão de queijo. Essa aqui, pô, botaram aqui, mas que não tem... Pizza brasileira ou pizza italiana? Ah, pizza italiana. Churros ou canole? Pô, os caras botam uma pergunta aqui. O cara é diet, pô. O cara é fitness. Eu não sou nenhum dos dois, mas se é pra escolher um, acho que eu vou no canole. Brigadeiro ou gelato? Brigadeiro. Pavê ou tiramisu? Como eu não gosto de café, tem que ir no pavê. Foi isso. Faltou botarem o churrasco, mas não sei o que dá pra comparar ali com... O churrasco... o churrasco ou a Fiorentina. Certo. Ainda bem que não tem. Varginho, pô, obrigado, cara. É isso, cara. Foi um prazer. Sucesso aí na carreira. Mais, né? Sucesso já teve. E vai ter ainda, com certeza. Com certeza vai.
Bom, rapaziada, essa aí foi a entrevista exclusiva que o Jorginho concedeu para o UOL. Espero que vocês tenham gostado. Quem acompanhou desde o início aí reparou que ele passou a limpo, né? Não só a carreira dele, como a vida dele, né? Um cara que saiu com 13 anos para a Europa, morar sozinho na Itália, né? Então ele fala muito dessa parte também, esses perrengues que ele viveu. A entrevista foi se desenvolvendo, teve a parte ali sobre esse momento vivido no Flamengo, trabalho com o Felipe Luiz, ele revela que quer ser treinador. Bom, e aí quem chegou para a nossa conversa aqui é o Rodrigo Matos. O Rodrigo Matos estava na correria hoje aí, não sei se ele já pode falar o que ele estava fazendo, mas estava trabalhando bem. E não sei se chegou a acompanhar, deve ter pego um restinho ali da entrevista, Rodrigo, mas só assim para abordar alguns pontos que eu achei interessante que o Jorginho falou. Ele, por exemplo, ele se mostrou bastante assustado com o nível da arbitragem brasileira, falou que está tentando entender ainda o nível da arbitragem brasileira. Ele cobrou uma padronização dos gramados do futebol brasileiro, e aí ele cita nominalmente a Arena Fonte Nova como um gramado que não tem gramado. Usou inclusive a palavra, disse que era impossível jogar futebol naquele gramado e que se for para ter gramados nessas condições, ele prefere até o sintético, mesmo não sendo o ideal. Ele diz que já fez um curso de treinador no Arsenal e gostou, que ele, na oportunidade, treinou alguns garotos da base do Arsenal e pegou o gostinho ali, né? Foi mordido ali pela mosquinha do treinador. Ele não garantiu 100%, mas deu a entender que quer virar treinador quando parar de jogar. E ele fala que o estilo, como o Felipe Luiz enxerga o futebol, encaixa muito com as características de jogo dele e que isso facilitou demais na adaptação rápida dele ao time do Flamengo. E o outro ponto também é que ele falou que aquelas férias que ele tirou com a esposa, quando já estava rolando a negociação, foi meio que crucial para ele aceitar a proposta do Flamengo, porque a esposa dele é britânica e ela precisava saber a experiência de como era morar no Rio de Janeiro, gostou, e aquele calor da torcida ali nas ruas também ajudou. Então, assim, é um cara que assim, chegando, né, Rodrigo? Depois de tanto tempo na Europa, ele já chegou vestindo a camisa do Flamengo e jogando bem. Fala, Braz, boa tarde para todo mundo. De fato, estava tocando um negócio aí, pessoas saberão aí nos próximos dias, uma coisa de informação boa, exclusiva aí até quarta-feira. Depois a gente fala mais disso, né, quando sair. Mas assim, eu consegui assistir a sua entrevista. Sabe o que estava me lembrando, Braz? Eu fiz uma entrevista em 2019, eu e Léo Burlá, com o Felipe Luiz, que era ele ali já no final do ano e tal, não sei o que. Ele teve algumas coisas que eu vi, ou estava vendo a sua entrevista com o Jorginho, que estava me lembrando essa coisa dele ser técnico, aí ele já lembrando as referências dos técnicos que ele tinha, e que o Felipe falava muito disso. O Felipe já tinha na cabeça completamente que ele ia ser técnico. O Jorginho parece estar se convencendo para isso. E os dois têm essa característica de jogar meio de trás, enxergar o jogo inteiro, né? Apesar das posições diferentes. Então, deu para observar. E também as reclamações da época sobre arbitragem, porque o Felipe, eu lembro que, como o Jorginho estava falando, fica meio assustado. Eu acho que a última vez que ele falou num jogo, ele fica meio assim, de que marca muita falta, né? Que tudo é falta, que ele não está acostumado com esse padrão ali de ter falta. E ele cita, né, até a falta de padrão da arbitragem, uma hora é assim, aí uma hora começa a liberar um pouco mais as faltas, então não tem muita lógica de um jogo para outro. E é o gramado que a gente já fala há muito tempo, até acho. Aqui sendo. O Jorginho tá pegando já um cenário que deu uma melhoradinha, viu? Nos últimos. Esse ano, hoje, apesar de ter tido o caso da Fonte Nova, se você lembrar lá atrás, o Maracanã estava com um gramado muito ruim no ano passado e deu uma melhorada, não tá. Não é o Wembley, mas deu uma melhorada boa. Hoje você já não fala mais do Maracanã picando do jeito como tinha a bola antes. E tinha outros casos calamitosos. Hoje o que a gente vê de pior é a Fonte Nova, o Castelão, que ainda tem um gramado muito ruim, né? E os casos pontuais, como aquele caso, por exemplo, do Vasco, que nem é que o gramado é muito ruim, mas ele tem um aspecto horroroso lá, porque foi você que fez a matéria, né? Mostrando que tem uma questão de muito tempo e tal. Então, de fato, para quem vem da Europa, essas coisas causam
um choque, mas as duas coisas, tanto esse choque quanto a coisa da preparação para a arbitragem, me lembrou o Felipe Luiz de 2019, quando a gente fez uma entrevista parecida, eu e o Léo Burlá, com ele, sobre como ele estava, né, nos primeiros meses dele no Brasil na época. Pois é, ele não quis cravar, mas tá trilhando o caminho, né? Pegou o gostinho. O próprio Felipe Luiz diz que ele considera o Jorginho um treinador em campo, né? Então, assim, e é legal ter um jogador com uma leitura assim, né, de jogo bacana. Ele também, a gente entrou um pouco nessa questão da postura dele no dia a dia. Até quando a gente fez a entrevista com o Boto citou essa coisa dos reforços que ele buscava, que é essa coisa da personalidade, né, dos bons exemplos estarem condicionando também a procura do Flamengo, e o Jorginho, com certeza, é um grande exemplo aí para a garotada do Flamengo que está começando. Bom, agora a gente tem mais 10 minutinhos aí para falar sobre outros assuntos, e se tem um cara que sabe muito bem nesse assunto, é o Rodrigo, que é a questão da Libra. Semana passada foi toda essa questão, não sei se tem novidade sobre o assunto, mas eu tenho uma curiosidade. Eu sinto